Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Manchester United. No domingo eu fiz um vídeo de análise, né, do jogo contra o Everton, e até um amigo meu, assim, eu expliquei isso em algum outro vídeo que eu fiz, né? Eu tô tentando fazer análises pontuais de assuntos mais interessantes do que só análise de um jogo, né? Assim, no início da temporada não, né? Até umas 2, 3 rodadas atrás eu vinha só fazendo vídeo de análise, eu também tava no período de aula, então era um pouco mais difícil parar pra pensar de fato, fazer um vídeo de um assunto mais específico, né? Era mais fácil gravar análise, até porque eu poderia falar dos dois times. Só que nem sempre no jogo você tem coisas interessantes a se falar dos dois times. Então uma análise não necessariamente se torna algo tão interessante, né? E assim, e justamente essa que era a questão, eu tô tentando trazer vídeos mais pontuais de assuntos mais específicos aqui no canal. E esse meu amigo me deu essa ideia, né, até dando o exemplo do jogo do Manchester United, e eu vim aqui hoje fazer para comentar um pouquinho sobre o Manchester United, sobre inclusive outra coisa que foi um gatilho para eu fazer esse vídeo, que é uma estatística que eu vi num site. O Manchester United ganhou mais pontos contra os times que estão acima dele na tabela do que contra os que estão abaixo. Foram 13 pontos contra os times que estão acima e 12 pontos contra os times que estão abaixo. Isso explica muita coisa. Dado esse dado, eu até fui conferir para ver se é verdade, de fato é verdade, e depois desse dado eu fui conferir a tabela e as estatísticas dos jogos do Manchester United. E é um dado que explica muita coisa e assim, para respaldar o meu argumento aqui que eu já venho tentando desenvolver desde o início dessa temporada a respeito do trabalho do Solskjaer principalmente. Em todos os jogos em que o Manchester United ganhou, aliás, deixou de ganhar pontos, ou seja, ou perdeu ou empatou, com exceção de um, que foi o jogo contra o Norwich, em todos os outros, com exceção do Norwich, em que o Manchester United deixou de ganhar 3 pontos, ou seja, perdeu ou empatou, o time teve mais posse de bola. O que isso significa? Resultados adversos, resultados negativos para a equipe de Manchester, vem quando o time tem mais posse, tem que propor o jogo, porque o time simplesmente não é treinado para isso. O Manchester United do Solskjaer não é treinado para furar defesas, simples. É um time que é treinado para ser rápido nos contra-ataques. Foi muito bem assim contra o Manchester City, foi muito bem assim no primeiro tempo contra o Liverpool, fez uma bela partida contra o Liverpool nesse sentido. Contra o Chelsea foi assim, até num contexto um pouco diferente, uma partida um pouco diferente, né, tendo em alguns momentos alguma sorte no gol de pênalti, uma defesa do Chelsea bem furada em alguns momentos, mas assim, foi inferior ao Chelsea praticamente o jogo inteiro. O Chelsea tinha que ganhar naquele jogo, porque foi bem superior ao Manchester United como coletivo, ainda mais pensando no início de trabalho do Frank Lampard. Mas assim, o que eu quero dizer é que um time como um todo, o Manchester United não é treinado para furar defesas. É um time que simplesmente busca na velocidade dos seus jogadores de lado, Daniel James pelo lado direito, Marcus Rashford pelo lado esquerdo, as jogadas para tentar ser rápido no corredor. Se é um time que marca isso, como o Everton fez, contra o Sheffield United conseguiu fazer no primeiro momento, aí depois até no jogo contra o Sheffield United dá para desenvolver um pouquinho mais sobre uma característica do time. O próprio Crystal Palace, a gente fala no início da temporada, mais no início da temporada, o jogo contra o West Ham, enfim, são jogos em que é muito fácil você marcar o jogo do Manchester United. E impedindo a jogada dos corredores, o time se torna praticamente improdutivo. As triangulações não aparecem, é um time que não tem criatividade nenhuma, a movimentação dos jogadores não é de fato com o objetivo de enganar a defesa adversária, não tem nada. É um time que, num conjunto, para propor o jogo, é completamente improdutivo. O Brighton sabe propor mais jogo que o Manchester United. Inclusive foi derrotado pelo Manchester United no Old Trafford, tendo mais posse de bola. Olha que coisa, o Brighton teve mais posse de bola que o Manchester United em Old Trafford, né? Então isso fica muito bem claro. O trabalho do Solskjaer é aquele trabalho de um time que tenta ser ajustado defensivamente, e isso é fato que o time melhorou muito desde a temporada passada, onde defensivamente foi um desastre, né? Teve uma das defesas piores do time, uma das piores defesas do time do Big Six, se não me engano, né? Até a primeira metade da temporada era uma das piores defesas do campeonato, se a gente for pensar a qualidade do elenco, né, proporcional ao valor do elenco, era uma das piores defesas do campeonato nesse sentido. Acho que não necessariamente em valores absolutos, nem cheguei a conferir isso, mas enfim, o Solskjaer, de uma forma ou de outra, conseguiu ajustar minimamente a defesa, e é um time que é para jogar meramente nos contra-ataques. E aí que tá, e aí vem a grande virada, que eu acho que é o momento em que o time mais joga bem. O time do Manchester United, quando tem a bola e joga num 4-4-2, quando você tem a aproximação dos dois meio-campistas, com o Rashford e o Martial próximos, com uma dupla de ataque, com o Daniel James no lado esquerdo, e ou o Greenwood ou o Andrés Pereira jogando abertos pelo lado direito, o time funciona melhor. Porque se você não tem um time que é treinado, assim, não é treinado para ter triangulações, para ter movimentação dos jogadores, dos meias, né, dos homens de frente, para furar as defesas, você joga muito mais no talento individual,
e num time que não tem aproximação, o 4-4-2 permite maior aproximação dos dois homens de meio campo, McTominay e Fred, que querendo ou não, são jogadores de boa capacidade técnica, até se falou que são jogadores que não têm capacidade no passe, muito pelo contrário, McTominay, principalmente o Fred, são jogadores que, o McTominay principalmente, né, vem evoluindo nesse aspecto, mas o Fred é um jogador de bom passe sim, é um jogador com capacidade para ir à frente e participar do momento de criação. Então se não vai por bem, que é o que um time deveria ser treinado para furar a defesa, ainda mais um time do calibre do Manchester United, que joga num estádio cuja alcunha é Teatro dos Sonhos, é um time, você vai para lá para ver espetáculos do time de Manchester, né? Então se não vai por bem, no treinamento vai por mal, com aproximação. Você tem jogadores de talento, naturalmente o elenco de melhor qualidade do que o resto, muitos outros times da Premier League, né? Talvez seja o sexto melhor. Assim, dentro das opções do Big Six, é um time que tem, assim, elenco por elenco é melhor que o Leicester, por exemplo. Até porque os jogadores do Leicester vem rendendo muito bem, mas não necessariamente por questão individual. Mérito muito mais coletivo do que de fato talento individual. Talvez tenha outro jogador que se destaque, né? Como por exemplo o James Maddison, até eu acho que o Jamie Vardy em algum sentido. Mas enfim, como um todo o elenco do Manchester United é melhor que o do Leicester, por exemplo, é melhor que o do Wolverhampton, né? Então assim, se não vai por bem, vai por mal. A aproximação de jogadores que sabem jogar bem, por mal, né, entre aspas, resulta em grandes chances. E o time melhora dessa forma. O entendimento do Martial Rashford por dentro, causando gerando velocidade por dentro. Essa aproximação do Fred do McTominay diversamente carregando a bola em velocidade, se projetando entre linhas. Você tem o Daniel James fazendo jogada de centralização com velocidade, buscando cortar, né? Vai sendo mais utilizado, né? Já muitas se consolidou como jogador do lado direito para buscar amplitude. Quando ele passa para o lado esquerdo, inclusive a jogada no gol contra o Everton, é justamente nesse sentido, ele acelerando, cortando o campo por dentro. Então, a partir do momento que você tem bons jogadores se aproximando, fisicamente falando mesmo, aproximando literalmente, né? Não se aproximando no quesito uma ideia tática coletiva, se aproximando mesmo, jogadores que ficam mais próximos de uma faixa de campo, naturalmente é mais fácil de alguma coisa sair dali, porque são jogadores de boa qualidade técnica, acima do nível médio da Premier League, né? Mas assim, como um conjunto, como um todo, o 4-2-3-1 base do Manchester United é praticamente improdutivo. É um time que não sabe o que faz com a bola no pé. É um time que não é treinado para isso. É um time que é treinado para ser veloz. Quanto o Liverpool foi muito bem assim, quanto o Brighton, principalmente no segundo tempo, conseguiu ser perigoso dessa forma, sendo reativo, até com o crescimento do Martial, o Rashford pegando uma chance atrás da outra, o Daniel James ocupando muito bem o corredor direito, nas costas do Dan Burn, né? Falando no jogo contra o Brighton, porque é um time que tecnicamente é muito abaixo do Manchester United. E no segundo tempo o time até foi bem sendo reativo. E são os melhores momentos do Manchester United da temporada. Quando reage, ou quando consegue recuperar a bola numa faixa alta no meio campo, e a partir daí tem uma jogada de velocidade. Mas é só isso. É um time que não é treinado, repito aqui, vou até parecer um pouco maçante e repetitivo. É um time que não é treinado para furar defesas. É um time que não é treinado para trocar passes. Isso é muito pouco para o Manchester United, é muito pouco. É muito pouco o investimento que o time tem para a marca que é o Manchester United, não só na Europa, na Inglaterra, na América do Sul, na Ásia, enfim, é um mercado enorme, é um mercado de milhões de torcedores que o Manchester United tem e não pode ver de contra-ataque com Daniel James e Marcus Rashford. Isso é inadmissível, né? Me lembra muito, sabe o que é? O Palmeiras do Mano Menezes nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Um time que, quando tem espaço para contra-atacar, é mortal, né? Um dos maiores exemplos é o jogo contra o Santos. Aliás, o jogo contra o São Paulo, perdão, né? Até o São Paulo do Diniz, inclusive, essa discussão da posse, enfim, óbvio que a gente está falando de uma realidade que não tem comparação com o nível da Premier League. Não tem comparação, é outro universo, não se compara. Tô falando em questão de estilo de jogo, né? O São Paulo ofereceu o espaço, tudo que o Palmeiras queria. Na jogada de contra-ataque fez um 3-0 em um contra-ataque nas costas dos meio-campistas do São Paulo e nas costas dos laterais, né? Então, assim, você ofereceu o cenário que o time do Palmeiras queria. Assim como o Manchester City, por exemplo, óbvio, com muito mérito do Manchester United também, o espaço para os jogadores de lado fazerem suas jogadas. O Martial num jogo muito bom contra o Manchester City, diversamente funcionando como pivô, muito boa partida do Martial, inclusive, há 2 semanas atrás, contra o Manchester City. Mas enfim, quando o Palmeiras do Mano Menezes, por exemplo, tem que propor o jogo, tinha, né, porque agora o Mano Menezes não é mais técnico, né, inclusive o Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras, assim, pode pensar um papo meio maluco, mas só para conseguir comparar, trazer para uma realidade do futebol brasileiro. Quando o time do Mano Menezes tem que propor o jogo, é um time que não faz nada, é um time que não tem ideias, é um time que não é treinado para isso. É a mesma coisa com o time do Manchester United. É um time que não é treinado para furar defesas. É um time que não é treinado para trocar passes. É um time que simplesmente é treinado para ser em velocidade com os jogadores de lado, Daniel James, e no talento do Rashford, né? Quando os dois se entendem ali no 4-4-2, você tem a aproximação dos jogadores de qualidade técnica superior, você acaba tendo uma outra jogada de mais qualidade aparecendo, mas por osmose, que se diz, né? Por osmose não, por fagocitose, digamos assim, vai de qualquer jeito. Não vai por bem, vai por mal. Mas como um todo, isso é muito pouco para um time como o Manchester United, da grandeza do Manchester United.
o trabalho do Solskjaer até aqui é pouco para o elenco que tem, é pouco para a grandeza do Manchester United, um técnico que até agora não mostrou nível para dirigir o Manchester United, né? Porque você vê aí trabalho, Graham Potter, por exemplo, um trabalho inicial, um time de qualidade técnica muito inferior, mas um time que é treinado para furar defesas, com a posse. E o Manchester United não consegue. É aquele jogo maçante, toca para lá, toca para cá, pouca coisa acontece, o time vai se desesperando, lança milhares de bolas à área e nada acontece, né? É um time que não é preparado para furar defesas. Isso reflete nos resultados de campo, nos números também, né? Você pode conferir isso no site da Premier League, né? Que aí eu não minto sozinho. Mas enfim, essa aqui é a minha opinião, respaldada com alguns dados, né? Diz aí embaixo o que você acha, enfim, se você gosta do trabalho do Solskjaer, na minha opinião é um trabalho ruim. Se você não gosta, enfim, deixa aí embaixo sua opinião, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.